Bíblia Falada, capítulo 1 do livro de Ruth. Lembrando que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo é possível a quem crê. Vamos lá, ouvir agora a palavra de Deus. Capítulo 1 do livro de Ruth. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfá e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram, e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, chorando em alta voz, lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Perguntou: Tenho ainda 90 filhos, para que vos sejam por maridos? Perguntou novamente: Tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los e eis, até que viessem a ser grandes, abster-vos-eis de tomardes marido. Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o teu Senhor, descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfá, com um beijo, se despedia de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor
o que bem lhe aprouver. E outra coisa, que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, depois de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chameis-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar, sou pobre, porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute e sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém. No princípio da cega da cevada. Capítulo 2. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Rute, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele que me for favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por causalidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que estiver na choça. Então disse Boaz a Rute: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces? Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. A hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu
grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhem, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara e foi quase um éfa de cevada. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara. Depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth, a moabita, também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Capítulo 3. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Isso é uma pergunta. Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limparás cevada na eira. Banha-te e unge-te, põe os teus melhores vestidos e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, voltarás ao lugar em que se deita. Então chegarás e descobrirás os pés e te deitarás. E ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me dissestes, tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse-lhe: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha,
Não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Ficar-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deitar-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher a ira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti, e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se passaram as coisas, filha minha? Perguntou. Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse: não voltes para a tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Capítulo 4. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra-a na presença destes que estão sentados aqui, e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata, se não declararmos, para que eu o saiba, pois outro não há, senão tu, que a resgate. E eu depois de ti. Respondeu ele: eu resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra a tu. E tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomou por mulher Rute, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos. E da porta da sua cidade, disto sois hoje testemunhas. Pois o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher
que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, e que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, a ti valorosamente em Efratá, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Juda, pela prole que o Senhor te dê desta jovem. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo a Noemi: nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Heron. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Raão. Raão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Nasson. Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Davi. Livro de Ruth, Bíblia falada, Bíblia em áudio. Lembrando que a palavra de Deus é viva e eficaz, liberta, cura, sara, salva, transforma, alimenta, sustenta. E a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então tenha muita fé, muita gratidão. Confie em Deus e o mais Ele fará. Tudo é possível ao que crê, tudo é possível para Deus. Graças a Deus por tudo e glórias a Deus para sempre. Muito obrigado. Na voz de Paulo Santos.